Surgiu festiva e brilhante, espargindo diva luz, a estrela dos reis magos, anunciando Jesus. Amigos de Osório apresenta Histórias do Litoral Norte com o professor Lauro Cunha. Seu esposo era um bandido, senhora dona da casa. Olá, bom dia, eu sou o Lauro e esse é o nosso 15º capítulo da História do Litoral Norte. Nós estamos em meados do século XIX e vamos falar mais um pouco, vamos dar uma atenção aí mais um pouco aos indígenas e a escravidão também, né? Porque em seguida os índios serão extintos e a escravidão também terá a sua abolição. Então ainda temos que falar aqui sobre índios e sobre escravos, né? E depois, mais para o final do século XIX, daí a gente passa a falar aqui de política, de economia, né? Então, esse capítulo 15 trata de bugreiros. Já falamos aqui, em outros capítulos aí para trás, sobre o termo bugreiro, e eu falava que, naquela ocasião, que quando se fala em bugreiro, a primeira associação que se faz é com as companhias particulares daqueles profissionais, assassinos comuns aí, que em grupo entravam no mato para matar os bugres. Eu também chamei aqui de bugreiros, os soldados, os servidores públicos, os agentes públicos, que o governo mandava para o interior da mata para dizimar índio também, né, dizimar os bugres. Era um pessoal das companhias de ordenanças, das milícias sertanejas, das companhias de pedestres. Então, por serem agentes do Estado, do governo, nós chamamos aqui de bugreiros oficiais. E hoje nós vamos falar daqueles grupos humanos que entravam no mato, não com a intenção primeira de matar índios, mas no encontro com os índios, né, a ocasião fazia com que esses grupos se atritassem com os índios, então nós chamamos aqui de bugreiros ocasionais, eventuais. E muito antes do estabelecimento das roças, da frente agrícola propriamente dita, né, essas atividades desses grupos aí, elas antecediam o lavrador. Eram as frentes que primeiro alcançavam e desalojavam e expulsavam os indígenas aqui das nossas florestas. Os bugreiros ocasionais eram grupos de vanguarda. Eram os caçadores, o capitão do mato, né, as companhias dos capitães do mato, os quilombos, os quilombolas, os caravaneiros de mula, os mercadores, que muitos chamam de tropeiros, os madeireiros e bandido comum também, quadrilhas, que se escondiam aqui nas florestas, né? Eram esses grupos de vanguarda. Personagens que patrocinavam ações que aplainavam o caminho a ser seguido depois pelos lavradores. Esses bugreiros ocasionais, eles eram assim, pontas de lança, né? Agentes do contato que preparavam o terreno
para a ocupação agrícola propriamente dita. Eles se antecipavam a a linha de fronteira demográfica, né, que avançaria depois sobre o território indígena. Interessante isso, né? E essas pessoas aí, esses grupos de vanguarda, eles eram pessoas comuns do lugar, né? Então, eram pessoas assim que compartilhavam das mesmas concepções sobre a condição animalesca do índio, né? E mais um detalhe importante: o monopólio do conhecimento da vida nessas matas, né, que era um ponto positivo, né, dos índios, esse monopólio sobre o conhecimento dos índios vai se quebrando e vai surgindo esses grupos, então, conhecedores das matas, né? E eles passam a desvendar o segredo desse ambiente florestal. E interpretando vestígios, eles passam a conhecer o modo de vida dos Xoklen, dos índios que viviam aqui. Então, não é difícil a gente imaginar o que acontecia quando esses agentes aí, eventualmente, ocasionalmente, se encontravam com indígenas, né? Ocasião, então, que eles assumiam esse papel de bugreiros ocasionais. O primeiro desses grupos aí, de bugreiros ocasionais, o primeiro dos grupos, o mais terrível, o mais impactante, foram os caçadores, né? Caçadores eram um grupo de pessoas armadas que causavam esse impacto no universo indígena. Essas áreas coloniais aqui no Rio Grande do Sul, é muito comum a gente encontrar assim, essas associações recreativas de tiro, caça e pesca, né? Tamanho era o apreço que se tinha pela prática da caça, né? E diga-se de passagem, um dos poucos entretenimentos no final de semana. O problema é que a arma de fogo, ela se apresentava como um instrumento devastador de extinção de espécies animais, que eram, por sua vez, a fonte de subsistência dos índios, né? Então, toda a família tinha uma boa espingarda, né? E aqueles jovens mais corajosos, eles iam até os grotões das nossas florestas aqui, né? E justamente por medo dos índios e por medo das onças também, né? Ainda tinha onça, eles faziam essas excursões em grupo, né? E eles também tentavam, nessa perambulação, aí, descobrir bons terrenos para a instalação de futuras roças, digamos assim, né? E aquele espírito de aventura também, que é natural, a curiosidade de conhecer os limites geográficos da nossa região, né? O fato é que a caça era um ato corriqueiro, né? E por extensão, né, uma incursão contra os bugres. Não é difícil a gente imaginar o que acontecia quando esses grupos armados aí de caçadores se encontravam com índios pelas florestas, né? Os colonos, eles sempre tiveram que montar às suas custas eles não dependiam muito do governo, tinham que montar às suas custas esquemas de defesa em relação a ataques de índios aqui no litoral norte. E o termo caçadores, ele aparece assim, em muitos documentos que a gente lida como uma instituição, né? Quando se fala assim, os caçadores, assim, nem está se falando, né, muitas vezes na documentação, de pessoas que estão matando animais, que estão caçando, mas assim como uma instituição. Por exemplo, aqui no Morro Azul, distrito de Três Cachoeiras, a família Kahl, né, descendentes dos alemães ali
da colônia São Pedro, né? Os primeiros que chegam ali na região de Morro Azul são os Cal, que os nossos cartórios aportuguesaram para Carlos, né? A família Carlos, então é uma das primeiras que chega ali no Morro Azul. E uma senhora está trabalhando na roça e com um menino chamado Pedro Carlos. E quando ela se deu conta, o menino havia desaparecido, né? E não há dúvida, não, ninguém tinha dúvida de que havia ali um rapto, né? Que os índios haviam levado a criança. Era uma certeza que se tinha. Então, imediatamente se mobilizaram os caçadores, né? Diante do desaparecimento da criança, os caçadores foram imediatamente mobilizados. Eles eram mateiros experientes, eram as pessoas que tinham que entrar no mato para tentar recuperar a criança, né? Era essa estratégia que eles tinham, os caçadores, né? Bom, assim, se pensando num ponto de vista da antropologia, a gente fica imaginando, né, depois, o que aconteceu, né? Eu penso assim que talvez esse rapto tenha sido uma atitude de um indivíduo, uma atitude individual, né, de um indígena, que quando chega com a criança lá no seu grupo, as pessoas disseram: olha, você cometeu uma mancada aí, agora os caçadores vão vir atrás de nós, né? Como de fato aconteceu. E os índios devolveram a criança. A criança já falava, daí falou inclusive que ficou com medo, chorava, e as índias embalaram ela a noite toda no colo, né, para que ela não chorasse, e os índios acabaram devolvendo a criança. Mas eu estou falando aqui de que, diante do sumiço do menino, os caçadores, né, foram imediatamente mobilizados para entrar na mata, né. Um outro episódio também, Morrinhos do Sul, né, tem uma localidade chamada Perdida, né, e um morro também, o Morro da Perdida, né. Então, quando a gente vai lá, eu fui lá e entrevistando assim pessoas bem velhas, né, idosos, a gente pergunta: vô, mas por que essa localidade, aquele morro tem esse nome, né? Eles contam que os caçadores se perderam, estavam caçando e se perderam. E algum tempo depois foram achados os ossos desses caçadores numa caverna. Daí eu perguntei, mas não é difícil que um caçador sozinho, num dia sem sol, pode se perder. Mas assim, um grupo de caçadores se perder e morrer de fome, né? Eu acho assim, essa história muito estranha. Eu falando com eles, eu disse: será que não foi um encontro com os índios? E eles dizem: sim, pode ter sido, sim, claro, pode, né? Os caçadores podem ter se dado mal no encontro com os indígenas, e eles admitem essa hipótese aí, né? Dos caçadores terem se atritado com os índios e terem se dado mal. Um outro episódio que aparecem os caçadores, né, foi na destruição de um quilombo, também em Morrinhos do Sul. A documentação fala que era uma documentação de medição de terras, mas traz essa informação aí de que ali por 1848, 1849, os caçadores acabaram, né, destruindo um quilombo que havia ali. Ali em Terra da Areia, no antigo município de Terra da Areia, talvez hoje Itati, né, ali tem um Morro do Boi, e as pessoas contam que os caçadores estavam lá descansando e apareceu um boi brabo que escapou das estâncias lá de São Francisco, e eles mataram o boi, comeram o boi e penduraram a cabeça do boi numa estaca, e aquela cabeça
sobreviveu lá por muito tempo. Então, quando se passavam, dizia o Morro do Boi, né? O que interessa aqui é que eram caçadores, né, em grupo, né? Isso é o que vem ao caso, né? E eu tô falando então que esses grupos de caçadores, quando encontravam um índio, certamente, né, esses caçadores assumiam esse papel aí de bugreiros, né? Eles eram moradores da região, né? E eles tinham o índio como inimigo, né? Então, esses caçadores também eles impactavam o cotidiano e o modo de vida dos índios de várias formas. Por exemplo, um tiro de espingarda, né? Aquele estampido, ele ecoa longe, né? Num ambiente florestal fechado. Quando os índios ouvem aquele tiro, aquele estampido, significa, no mínimo, a concorrência na caça. É um animal a menos, né, que os índios vão poder caçar. Né? Isso aí já é o estampido significa, né, a concorrência, né, na subsistência, né, dos índios na floresta. Além dos caçadores, havia também circulando pela floresta o grupo das companhias de Capitão do Mato. Esses grupos também entravam, o Capitão do Mato também entrava lá com seus homens armados na floresta para recuperar os escravos fugidos. E essas companhias de Capitão do Mato, elas não eram poucas. Para exercer essa função, o profissional tinha que ser nomeado pelas câmaras municipais. E quando a gente analisa as atas da Câmara, a gente vê que havia muita nomeação de Capitão do Mato, porque havia muita fuga. Né? Então, eram homens armados, perambulando pelo mato, batedores de mato, né? E eles eram pessoas comuns do lugar. Né? E eles não tinham uma imagem diferente do índio do que a imagem do senso comum. Né? Então, qual é o comportamento que eles adotavam quando se encontravam com índios? Né? Aí se tornavam bugreiros, né, ocasionais. Outro grupo a perambular pelas florestas e a ter contato com os índios, se atritar com os índios eram os próprios quilombolas, né, que os capitães do mato perseguiam. Os índios, quando fugiam para o mato, os escravos, quando tentavam ganhar liberdade fugindo para o território indígena, né, o mato não era se um mato era, digamos assim, um espaço de liberdade, era também um espaço de risco. Né? Para os índios, os negros eram inimigos e para os negros, os índios eram inimigos. Né? Os indígenas não distinguiam negros de brancos quanto à ameaça que representavam. O fato é que os índios tinham medo dos negros e os negros tinham medo dos índios. Eles não se enxergavam como vítimas de um mesmo quadro de violência. Né? Outro grupo a circular pela floresta ou fazer uso do espaço indígena, digamos assim, eram os caravaneiros de mula. Muita gente chama de tropeiros, né? Eu já falei aqui que eu não gosto de usar tropeiro para esses profissionais. Eu uso caravaneiro de mula, mercadores, né, comboieiros. Né? Eles abriam picadas morro acima, né, que ligavam a planície costeira, aqui, o litoral, com o Planalto, com os campos de cima da serra. Eram obras que, na verdade, elas retalhavam, né, o território indígena, fatiavam transversalmente a Serra Geral. Né? E, por ironia, essas trilhas elas eram abertas, eram melhoradas a partir de antigas trilhas que os índios usavam
mais antigamente, para descer do Planalto para a planície. Então, sobre essas antigas trilhas indígenas, esses comerciantes aí, esses comboieiros de mula, traçavam essas rotas aí para o Planalto, né? E esses comboios de mula, eles se valiam de seguranças armados, né? Os índios fustigavam esses mercadores que eles tinham como intrusos, né? E interessante isso que eu vou falar. Nós tínhamos aqui no litoral os nossos caravaneiros que faziam contato com o Planalto. E o Planalto tinha também os seus caravaneiros que faziam contato aqui com o litoral. Então, notícias sobre confronto, atrito entre comboieiros de mula com os índios, a gente encontra mais nas obras de história produzidas no Planalto. É interessante isso pelo seguinte: os índios sabiam que depois que as caravanas do Planalto desciam aqui para o litoral, elas teriam que subir 2, 3 dias depois. E aquilo que os comerciantes traziam aqui para o litoral lá do Planalto, aquilo que eles carregavam nas bruacas, nos jacás das mulas, aquilo não era de interesse dos índios. O pessoal do Planalto trazia aqui para o litoral queijo. Os índios tinham queijo como leite podre, um leite podre endurecido. Eles não comiam queijo. Do Planalto vinha também charque. Os índios também não comiam charque, carne salgada. Caía no estômago, eles vomitavam, eles não usavam sal. Né? Pinhão. Pinhão também eles tinham à vontade lá, não tinha por que atacar um comboio de mulas para roubar pinhão. Não faz sentido. Né? Então, os comboios do Planalto não tinham problema na descida, eles tinham problema na subida. Né? Na subida, os comboieiros levavam produtos que interessavam aos índios, sim. Ferramentas, tecidos, cachaça, né? E farinhas, né? E esse tipo de produto, sim. Né? Os índios precisavam desesperadamente de objetos de corte, de facão, de foice. Né? E se diz assim que os índios eram muito malvados. Né? Eles não comiam a farinha, mas assim só por maldade eles abriam e derramavam a farinha. É o que os comboieiros diziam, né? Na verdade, quem pesquisa assim, índio, a gente tem que tentar entender esses ataques, né? Também pela ótica dos índios, né? Era uma necessidade dos índios, porque já estavam espremidos aqui na nossa serra. Os agricultores do litoral empurravam os índios serra acima, criação de gado lá no Planalto empurrava os índios serra abaixo, né? Então eles tinham que sobreviver. Por exemplo, quando eles pegavam a farinha e derramavam, não era pelo simples fato de derramar a farinha. Eles precisavam daquele tecido do pano, do saco. Depois é que se vinha a saber disso, né? Eles desfiavam porque eles precisavam de atilhos para prender a ponta da flecha na haste, porque eles já não tinham mais acesso àquelas fontes de fibra que eles usavam.
para prender o osso, digamos assim, na haste, na taquara da flecha. Então eles precisavam daqueles fios, daqueles atilhos. Depois, quando se obtinha uma flecha, que a gente via, né, no que eles haviam usado aquele saco. Então, na verdade, eles queriam era o pano do saco da farinha, né? E não a farinha jogava fora. E a gente tem muito mais informações sobre esses atritos entre bugreiros e entre caravaneiros e os índios através dos historiadores do Planalto, dos historiadores aqui do litoral, né? Lá no Planalto, já falei aqui de um historiador chamado Fidelis Dalcin Barbosa. Ele diz que as mulas pressentiam a presença de uma emboscada dos bugres, né? Ele diz que as mulas empinavam as orelhas, bufavam, cheiravam o ar e empacavam, né? Quando elas faziam isso, empacavam e começavam a cheirar o ar, trocando as orelhas, era certo que ali na frente tinha uma emboscada de bugres, né? Quem nos conta isso é o historiador Fidelis Dalcin Barbosa, né? Esses caminhos que eu falei, o primeiro, já falamos aqui várias vezes, né? Foi aquele aberto em 1825, ligando ali o Mampituba com os campos de cima da serra. O segundo desses caminhos, dessas trilhas de comboio, de comboieiros, foi na Rota do Sol, aqui, sobre a Serra do Pinto, né? Ligando o Vale do Três Forquilhas também com o Planalto. O terceiro caminho é ali da Barra do Ouro para o Rincão dos Crieff, ali em São Francisco de Paula, né? Aquela subida ali, não está asfaltada ainda, inclusive, né? Ali foi em 1848. Então, para os índios, né, esses caminhos aí, eles eram um problema, porque representava a circulação de mercadorias, mas representava também a circulação de homens armados, né? O trânsito de homens armados, né? E aumentava a presença digamos assim, da civilização, né, no espaço florestal, né? E outro grupo, além desses que nós vimos aí, dos caçadores, dos quilombolas, dos capitães do mato, dos caravaneiros, né, um quinto grupo seriam os madeireiros. O madeireiro, as pessoas que coletavam madeira na floresta, né, coletavam por garimpagem. Por exemplo, eu preciso fazer gamelas, né? Então não é qualquer árvore que eu vou fazer gamela, né? Então eu tenho que esses madeireiros eles vasculhavam as florestas para achar as espécies vegetais das quais eles precisavam e abriam aquelas clareiras e para arrastar a madeira para fora usavam bois, né? Ficavam aqueles rastros, né? E isso aí demonstrava para os índios, né, a presença dessas pessoas num ambiente que era indígena, digamos assim, né? E, por exemplo, assim, cipó também, né? O cipó se coletava bastante. E, por exemplo, os índios precisavam muito do palmito, né? E esses madeireiros, eles coletavam também a palmeira do palmito, a jussara, aqui. E esse caule da jussara, da palmeira jussara, eles usavam como ripas, né, em construções. Quando eu era criança, as pessoas chamavam a palmeira de ripa, né, porque era usada como ripa, né, nos telhados. E as nossas madeiras aqui, elas eram vendidas para as estâncias do campo. O campo não tem madeira para construção. Tem esses bosquezinhos aí, né? Que essas espécies são tortas ainda, são entortadas, né, pelo vento,
E então esse comércio de madeira para construção das nossas estâncias ia até mostardas, palmares, mostarda. Então, para vocês verem o uso que se fazia da floresta e do quanto isso impactava o ambiente, o universo, o mundo indígena, digamos assim, né? Um sexto grupo de pessoas armadas a fazer uso da floresta eram bandidos. Isso era muito comum aqui no litoral norte. Criminosos comuns, desertores, ladrões, malfeitores e desordeiros e fugitivos da justiça. A nossa serra, aqui sempre foi um excelente lugar para abrigo dessas mais diversas espécies aí de foras da lei, né? Aqui o maior intelectual que nós tivemos aqui no litoral norte foi Manuel Estevão Fernandes Bastos. Os osorienses têm a obrigação de saber quem foi Manuel Estevão Fernandes Bastos, né? Então, ele fala aqui nesse livro, vai aparecer lá no final, Noite de Reis, ele fala que quando os alemães foram se instalar ali em Três Forquilhas, e esses bandidos, esse pessoal que fazia uso da floresta, inclusive ajudaram os colonos, né? E ele fala desse livro aqui da maior quadrilha que perambulou aqui nas nossas florestas, que foi a do Baiano Candim. Esse livro aqui, todo mundo deveria conhecer, né? Na literatura histórica aqui do litoral norte, os marginais, esses bandidos aí, quase sempre eles aparecem não causando maiores danos aos colonos, né? Não causando problemas aos lavradores, né? E, por exemplo, assim, esse outro autor aqui, José Crasselau, eu sou um litorâneo, eu sou um historiador do litoral norte que conhece razoavelmente bem a produção historiográfica aqui do litoral norte. Então, sempre quando eu mostro um livro assim, eu acho importante por causa da memória visual, né? Muitas vezes a pessoa pode olhar um livro e lembrar. Comigo acontece muito disso. E eu gostava muito daqueles professores que eu tive que falavam dos livros e mostravam os livros, né? E José Crasselau escreve sobre a colônia alemã de São Pedro, né? E ele fala aqui da família dele, do Celau, né, que foram um dos primeiros a desbravar o distrito de Roça da Estância, no município de Mampituba. Isto se deu na década de 1880. Então, os Celau foram os primeiros que chegaram lá na Roça da Estância, ali pela década de 1880. Né? Então, ele escreve assim para nós, ó, o Celau. Na Roça da Estância, a coisa não foi fácil. Em primeiro lugar, um isolamento completo. Bugre não havia. Existiam rumores de sua presença, mas nunca perturbaram os colonos. Em contraposição, havia o banditismo. Com os seus picadões serra acima, a Roça da Estância transformou-se num antro de bandidos, sendo constantemente invadida pelos foras da lei que faziam ali a sua guarida após as excursões de estripulias em cima da serra. Mas os fora da lei sempre se deram bem com os colonos, pois precisavam muito deles em sua guarida, vivendo com eles em perfeita harmonia.
É interessante que ele não fez aqui, mas eu estou fazendo essa relação. Se os bandidos se davam bem com os colonos, e ele diz aqui que já não havia mais bugre, é evidente essa relação, né? Que os bandidos faziam esse enorme favor para os colonos, seus amigos, dando tiro nos índios. Esses bandidos eram pessoas comuns, eles tinham nos índios também como inimigos, aquela imagem, né, animalesca dos índios. Então, o fato de não ter mais índios na roça da Estância na década de 1880 e as matas estarem infestadas de bandoleiros, né, faz sentido, né? Faz sentido o impacto dessa bandidagem na floresta em relação ao mundo indígena, né? Outra relação também de bandidos com os lavradores, nós temos aqui com a querida historiadora Marina Raimundo da Silva. Os Orientes também, né? Esse livro aqui é indispensável na biblioteca de qualquer morador do litoral norte. Ela também faz referências, né, à presença de bandidos nas nossas florestas aqui, né? E eu estou falando aqui do impacto, né, dessa presença desses homens armados, né, no mundo indígena, né? Escreve a professora Marina assim, ó, sobre esses bandoleiros que circulam pela floresta, né? Ajudaram o imigrante a levantar obras, inclusive as casas que dali em diante seriam seus lares. Ligado a esses tipos de homens que por ali perambulavam, o imigrante acabou por aceitá-los como parte daquela comunidade. Daí Três Forquilhas ter se tornado também um antro em que se escondiam refugiados de toda espécie. A tolerância do imigrante influenciou a vinda de quadrilhas como a dos irmãos Fabrícios e a do Baiano Candinho, pondo em polvorosa toda a região de Conceição do Arroio e adjacências. Né? Então é isso que eu tô dizendo, né? A presença desses bandoleiros, né? E esses bandoleiros seriam também um dos agentes a afugentar os índios aqui, né, da nossa região. Então, muito mais do que as expedições militares, né, foram os caçadores, os capitães do mato, esses caravaneiros, os madeireiros, esses bandidos, os principais agentes que levariam a uma primeira ocupação do território indígena. Antes da instalação das roças, a frente de expansão agrícola se adiantava indiretamente, empurrando os grupos indígenas para territórios mais distantes, né? E eu chamei esse pessoal, né, nesse livro aqui, eles compunham uma frente afugentadora, uma frente bugreira afugentadora, né? Eles praticavam essas ações não agrícolas, né? Aplainando o caminho para a instalação das roças depois. Então, esse número grande de pessoas aí ocupando e se valendo do mesmo espaço acabaria exterminando os indígenas aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul. Então, pessoal, por hoje era isso, né? Voltaremos a falar dos índios somente em mais uma ocasião. Vamos ter que falar dos escravos mais uns 2 capítulos ainda, porque nós estamos aqui, né, meados do século XIX. E depois, então, a gente retoma aí capítulos sobre a economia, sobre a sociedade, sobre a política. Então tá, por hoje era isso, tá? E obrigado pela paciência.